Eu costumava trabalhar em uma locadora de vídeos em Los Angeles nos anos 90. Tínhamos alguns clientes famosos. Era um ambiente de trabalho maluco que às vezes parecia bastante inseguro, mas essa imprevisibilidade era metade do atrativo. Honestamente, eu adorava o trabalho e os clientes loucos e desequilibrados que vinham com ele. Havia uma estrela de filmes adultos que costumava aparecer com frequência, vou chamá-la de T, cujas visitas eu absolutamente temia. Ela só parecia aparecer quando eu estava trabalhando sozinho. Ela sempre me fazia a mesma pergunta: quais dos meus filmes você tem? Agora, ela não fazia essa pergunta de maneira irracional. T era um pouco mais velha, claramente tinha toda uma carreira. Ela parecia e agia um pouco louca, como se estivesse fora de si, mas também estava muito obviamente chapada. Ela entrava falando alto, rangendo os dentes, e seus olhos saltavam da cabeça como se fossem algum efeito especial prostético. Ela estava magra por causa de anos de abuso de substâncias, provavelmente com vários problemas pessoais de peso e imagem. T também cheirava a álcool e cigarros. Na maioria das vezes ela gritava: "Quais dos meus filmes você tem?" Várias vezes com aquela energia frenética. Eu repetidamente dizia a ela que nosso sistema de computador só buscava filmes por título, não por atores ou atrizes, mas esse fato nunca parecia entrar na cabeça dela. Sempre que isso acontecia, ela começava a gritar comigo. Lembre-se, isso era em 95, então o computador que eu usava para procurar coisas e verificar aluguéis era um dinossauro. Mas não importava muito, porque T sempre esquecia. "Como diabos você pode descobrir quais dos meus filmes você tem?" Ela gritava. Eu oferecia para acompanhá-la de volta à sessão adulta, para que ela pudesse ver as prateleiras por si mesma, mas ela sempre recusava, como se estivesse totalmente enojada com essa ideia. Isso é o que me deixa perplexo, pensei. Porque ela é uma estrela de filmes adultos que já entrou na loja de filmes adultos. "Eu não vou lá", ela grita. "Senhora, você já está aqui dentro. O que vai custar para dar uma olhada rápida nas prateleiras?" Na minha cabeça eu pensava: ela é uma estrela pornô e não vai andar pelos corredores e olhar as capas. Isso me fez pensar que ela era ainda mais louca do que aparentava. O que ela pensava que encontraria lá? Quão desconectada da realidade essa mulher estava? De qualquer forma, ela gritaria comigo por um tempo antes de se acalmar e sair. Mas isso parecia se repetir pelo menos uma dúzia de vezes. Ela não era o pior cliente que eu tinha, mas acabou sendo a que eu mais temia. Mas então, uma semana, ela não apareceu. Segunda-feira, terça-feira, a semana toda passou e ainda nada de T. Foi um alívio enorme, mas parte de mim se perguntava se algo ruim tinha acontecido com ela. Ela estava se tornando ainda mais maluca? A parte razoável de mim pensava que ela poderia ter tido uma overdose. Quando outra semana passou sem a presença dela, ela saiu completamente da minha mente. Avance um mês mais ou menos, adivinha quem entra deslizando pelas portas duplas? É a T, e ela está parecendo um inferno. Primeiro, está claro que ela não tomou banho por várias semanas, talvez desde a última vez que a vi. Você sempre conseguia perceber quando ela estava realmente suja, porque o cabelo dela ficava cada vez mais vertical. Não sei como explicar de outra forma, além de que a gordura seguraria esse cabelo excessivamente tingido e esfarrapado. Suas roupas são mais ou menos as mesmas de sempre, roupas de dormir e meia mãe de bairro. Mas tudo isso não é nada quando vejo o rosto dela. Ela tem um enorme olho roxo, e seus olhos em si estão completamente insanos. Ela tinha pupilas do tamanho de pratos de jantar, a borda externa, em vez de branca, estava tingida de um amarelo profundo. Não consigo dizer se ela estava doente ou mais de ressaca do que qualquer humano que já vi. Ela vem até o balcão e acende o mesmo cigarro que sempre acende. "Quais filmes você tem? Onde estão? Quantas cópias?" Eu tento ser um pouco amigável e digo: "Ei, T, faz um tempo desde que te vi. Ainda não temos um sistema atualizado que me permita buscar esses detalhes. Posso te mostrar as prateleiras. Isso pode te ajudar, porém." Eu nunca vou esquecer o olhar que ela me deu, apenas esse aceno distante, meio sorriso com a boca toda trêmula. Ela me perguntou se eu estava certo, ao que respondi sim.
Então ela começou a recuar em direção à saída, incerta do que estava acontecendo. Eu pensei que ela estava no meio de um episódio, que sairia sozinha. Provavelmente desapareceria por mais algumas semanas. Eu já tinha ouvido falar de pessoas mentalmente doentes, presas em loops de comportamento. Talvez visitar a locadora de vídeos fizesse parte do loop dela. Mas caramba, como eu estava errado. A porta se abre não 30 segundos depois, e um cara grande, alto e bem vestido entra. Eu estendo as boas-vindas, mas hesito. Esse cara parece irritado. Ele está se aproximando rapidamente do balcão. Eu pergunto se há algo em que eu possa ajudá-lo. Ele coloca as mãos no balcão, e elas estão cegantes, cravejadas com todos os tipos de ouro e prata, com diamantes entre elas. Ele explica calmamente que eu sou o problema e que ele está aqui como uma solução. Eu começo a responder algo sobre como sou apenas um funcionário aqui. Se ele quer o dinheiro no caixa, ou os filmes pornôs lá atrás, ele pode pegar. O cara ri de mim, balança a cabeça e explica que estou apenas chateando sua amiga que acabou de estar aqui. Ah, você tem que estar brincando, T. A estrela pornô louca e acabada que tem me incomodado há meses, de alguma forma conseguiu reforço. Eu digo a ele que não a conheço. Ela é apenas uma cliente carente que quer encontrar seus filmes. Não há uma maneira fácil para eu fazer isso, então ela terá que olhar os títulos sozinha. Esse cara me interrompe com um gesto de mão. Diz que sabe, ouviu cada palavra. Ele ouviu tantas vezes que sente como se estivesse acontecendo com ele, e agora ele precisa se envolver. Acontece que T era praticamente o que eu imaginava. Esse cara era claramente relacionado a gangues ou drogas, talvez até mesmo um chefão. Ele agia como se fosse o controlador de T, quase como um cafetão ou algo assim. Quero dizer, acho que há mercado para qualquer coisa, mas tive mais a sensação de que ele tinha um relacionamento com ela para si mesmo. De qualquer forma, agora era meu problema. Eu olhava para esse homem gigante, decidindo se deveria apertar o botão de segurança. Isso era apenas uma locadora de vídeos, então parte de mim nem pensava que isso funcionaria, mas estava no outro lado do balcão, e se eu me movesse, esse cara ia me pegar com certeza. Ele diz o nome completo de T, depois o nome artístico dela. Eles eram semelhantes, provavelmente mais semelhantes do que você gostaria que fossem. Eu percebi então que T provavelmente era bastante fácil de encontrar no catálogo telefônico se você fosse esperto o suficiente. Ele então me perguntou: quais filmes você tem com ela? Obviamente ele não queria as mesmas desculpas que eu tinha dado antes, então eu joguei as mãos para cima em derrota. Eu entrei no computador ao meu lado, puxei a lista de inventário de toda a loja e comecei a fazer do jeito antigo. Anotei uma lista curta de títulos que reconheci e comecei por aí. Demorou quase 1 hora para encontrar cada fita, verificando constantemente as prateleiras e as estantes de descontos em busca de cópias escondidas. O tempo todo, aquele cara apenas me seguia casualmente, sem dizer uma palavra, apenas me observando juntar todos eles em uma cesta no balcão. Ele estalava os dedos, mexia o pescoço, coisas de intimidação básicas. Foi como uma cena de Os Bons Companheiros. Foi só depois de começar a empilhar todas as fitas que percebi o quão extensa era a carreira de T. Ela era uma atriz famosa há cerca de 20 anos, pelo que pude perceber, e foi produzida por alguns dos maiores estúdios ao longo das décadas. Me ocorreu que essa mulher provavelmente ainda recebia cheques por algumas dessas coisas. Agora, o cara atrás de mim fazia sentido. Eu disse a ele que levaria 1 minuto para registrar tudo. Ele perguntou o que eu queria dizer com isso. Eu disse: uma cobrança por todos os filmes. Expliquei que não podia simplesmente deixar 80 ou 90 fitas desaparecerem da nossa loja. O cara pegou a caixa de filmes com um braço, puxou uma pistola da cintura com o outro, me olhou de cima a baixo, colocou o cano no balcão e me perguntou se estávamos bem. Eu apenas concordei com um suspiro. Liguei para meu chefe depois de vê-lo sair do estacionamento, que por sua vez me disse para chamar a polícia. Ambos apareceram 20 minutos depois. A polícia registrou um depoimento e meu chefe fez um relatório de roubo. Então me demitiu na hora. Tenho pensado muito sobre aquele cara, quem ele era e por que queria aqueles filmes.
Eu trabalho no varejo, e só existem 5 de nós que trabalhamos na loja, incluindo nosso gerente. Somos uma família muito unida, então naturalmente nos apoiamos em tudo. Hoje à noite, meu colega de trabalho e eu estávamos cuidando da loja, e ele precisou sair mais cedo para um jantar com alguns amigos que acabaram de chegar à cidade. Então cobri os últimos 30 minutos sozinha. Nós trabalhamos em uma área que tem uma população sem teto proeminente, a maioria dos quais são pessoas maravilhosas. Depois que ele saiu, em questão de minutos, um personagem muito suspeito entrou, que me deixou de cabelo em pé. Esse cara tinha cerca de 2 metros de altura, mais pesado, e era geralmente intimidante. Para aumentar a vibe já assustadora, ele estava segurando um copo grande de refrigerante e um taco de golfe, nada mais no corpo. Eu sou uma mulher mais baixa e menor, então agora estou apenas nervosa. Ele não hesitou em conversar comigo, e é meu trabalho ser amigável e fazer vendas. Então entrei, esperando descobrir que ele era inofensivo e estava voltando de um campo de golfe ou algo assim. Embora não haja campos de golfe a menos de 20 milhas do nosso local de trabalho. Obviamente, como você está lendo isso, eu estava terrivelmente errada. Esse homem ainda tinha uma pulseira de hospital de sua estadia de 2 meses em um hospital psiquiátrico. Estava muito interessado em mim e em cada aspecto da minha vida. Ele perguntou o que eu estava estudando, que era psiquiatria, e imediatamente ficou chateado, pois ele teve uma experiência muito ruim. E quero dizer, literalmente no momento em que ele ouviu a palavra, foi como se um alarme tivesse disparado em sua cabeça. Sua expressão mudou completamente. Meu coração vai para pessoas nessa posição que claramente estão lutando, e minha missão de vida é ajudar pessoas como ele. Mas, não importa o quanto meu coração fosse para ele, eu ainda estava muito vulnerável. Ele então me fez as seguintes perguntas: qual é o seu nome? Onde você mora? Onde você estuda? Quando você trabalha? Com que frequência você trabalha? Quando é sua próxima pausa? Quantos anos você tem? Você mora sozinha? Tem mais alguém aqui? Eu menti para cada pergunta, e quando ele exigiu meu número de telefone, dei a ele o número da loja. Também disse a ele que meu nome era o nome do meu gerente, então se ele tentasse entrar em contato, seria direcionado para alguém que não sou eu. Felizmente consegui mandá-lo embora no fechamento. Algumas das minhas respostas foram bastante vagas, como onde eu morava, e isso pareceu incomodá-lo um pouco. Ainda assim, ele saiu sem muitos problemas. Quando saí, mudei de roupa e de penteado para ser um pouco menos reconhecível, e graças a Deus que fiz isso, porque ele estava esperando no beco dos fundos. Fiz o meu melhor para não perceber e não ficar óbvio, mas fui direto para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua. Isso, infelizmente, deu a ele um pouco de tempo. Logo ele saiu daquele beco. Eu não me virei, apenas fingi naturalidade e olhei para a faixa de pedestres brilhante do outro lado da rua. Ela mudou, e eu continuei, exatamente quando ouvi esse cara correndo atrás de mim. É tarde, não há mais ninguém por perto. Eu sei o que está prestes a acontecer. Ele vai me bater na cabeça ou no joelho, ou o que for, e depois me arrastar para aquele beco. Meus nervos se quebram, e finalmente eu me viro. Ele estava parado na borda da calçada apenas me encarando. Uma vez que me virei, ele pôde ver meu rosto. Ele resmunga algo e depois continua seguindo. Eu me entreguei. Agora ele sabe que sou eu. Ele até começa a gritar o nome falso que dei a ele. Eu não respondi. Apenas aumentei o ritmo e fui para o meu carro. Eu pensei que enquanto conseguisse entrar, provavelmente poderia me livrar disso. Ainda assim, ouvi os passos dele arranhando o asfalto, se aproximando de mim. Quando pensei que ele literalmente estivesse bem atrás de mim, queria me virar e olhar, mas, em vez disso, apenas comecei a correr desesperadamente. Consigo ouvir seus passos pararem um pouco e depois hesitarem. Meu impulso de fugir deve tê-lo pego de surpresa. Assim que alcancei a porta e entrei, girando a chave, olhei para trás uma última vez. Eu não conseguia ver o homem, mas notei seus dedos firmemente envoltos no cabo do taco de golfe. Estava tão perto que consegui ler parte da impressão na pulseira hospitalar pendurada em seu pulso.
Eu estava tão aterrorizada e chocada que meus joelhos cederam e minhas pernas desabaram completamente sob mim. Enquanto eu caía para trás, o taco de golfe assobiou acima de mim. Foi o puro terror que me salvou, não instintos ou treinamento. Felizmente, caí de costas direto no banco do motorista do meu carro. Rapidamente puxei a porta fechada, tranquei-a e então saí de lá como se tivesse roubado o carro. Eu liguei imediatamente para a polícia e depois para o meu gerente. O cara foi detido e fichado na mesma noite. Eu até tive que identificá-lo na delegacia. Sempre confie em seu instinto por aí, pessoal. Pode salvar sua vida. Eu trabalho no varejo e uma das coisas que faço é receber as remessas para nossa loja. Como sou responsável pela papelada, preciso interagir com os motoristas de caminhão que trazem as entregas. É um trabalho orientado por tarefas. Requer muita organização, mas também exige uma personalidade agradável devido ao tempo de interação com os motoristas. A maioria deles são homens mais velhos, entre 40 e 60 anos. Eu sou uma mulher na casa dos 20 anos. Isso é relevante. A maioria dos motoristas são ótimos, prestativos e profissionais, mas havia um que era estranhamente falador o tempo todo. Nada realmente estranho, mas às vezes tópicos de conversa irrelevantes ou levemente inadequados, como coisas que ele fez na faculdade, suas ex-namoradas. Você entendeu? Eu apenas imaginei que ele fosse extrovertido e um pouco excêntrico, então fui amigável com ele, como sou com todos, até que um colega de trabalho, um cara que também trabalha no recebimento, mas em um departamento diferente, me disse que só ouvia esse motorista falar comigo ou sobre mim, aparentemente quando eu não estava na sala ou dentro do alcance de audição. Então ele ficava em silêncio ou falava sobre mim, perguntando onde eu estava. Em seguida, outro colega de trabalho disse que ouviu esse cara se referindo a mim como sua esposa quando eu não estava lá. Então, depois de ouvir toda essa estranheza, fiquei menos simpática com ele. Mantive a conversa estritamente nos negócios. Se ele falasse sobre sua vida pessoal, eu apenas ignorava e então ia cuidar da papelada. Não fui rude ou desrespeitosa com ele. Simplesmente parei de fazer um esforço para envolvê-lo em conversas. Houve uma vez em que ele ficou um pouco amigável demais no escritório do caixa, e minha reação foi bastante instintiva. Eu não pude evitar. Me senti encurralada porque ele estava realmente exagerando com os mimos bem na frente de outras pessoas. Foi a forma mais estranha e direta de manipulação que já vi, como se eu tivesse deslizado direto para debaixo dele, como se estivéssemos namorando há anos. Ele fez um comentário, e eu me virei, e disse a ele e ao caixa inocente que não tínhamos absolutamente nenhum envolvimento, e nossa comunicação seria estritamente profissional a partir de então. Foi quando ele se voltou contra mim. Tudo o que ele disse foi um ataque à minha personalidade. Eles devem estar te sobrecarregando. Você está bem menos divertida do que costumava ser. Sou uma pessoa feliz, eu amo o meu trabalho. Estou muito feliz aqui. Só não gosto de ser assediada por homens mais velhos. Eventualmente, ele foi tão longe a ponto de dizer para outras pessoas que eu era pouco profissional, basicamente fofocando sobre mim pelas minhas costas. E foi quando eu confidenciei ao meu chefe o quanto esse cara estava realmente me deixando desconfortável. Eu realmente me orgulho da minha natureza extrovertida. Sou expansiva por padrão, e o fato de ele estar me fazendo mudar minha personalidade em relação a ele, e depois contar aos outros que eu era insensível simplesmente por manter distância, foi a linha que eu tracei. Meu chefe registrou uma queixa. Tudo se acalmou depois disso, pelo menos por um tempo. Meus colegas de trabalho ainda ouviam alguma coisa de vez em quando, mas parecia que esse veterano estava atento a quem estava do meu lado. Eu imaginei que fosse águas passadas naquele ponto, e apenas deixamos para lá. Isso foi até as ligações. Todos os dias, por 3 ou 4 semanas, meu telefone começava a tocar em momentos aleatórios do dia, no trabalho, em casa e até de madrugada. Eu pensei que fosse spam, mas ninguém nunca dizia nada. O número aparecia como desconhecido,
então nem sabia como bloqueá-lo. Eu suspeitava que tinha algo a ver com aquele cara mais velho. Durante algumas de suas histórias antigas, ele confessou por engano fazer coisas exatamente como essa: ligações de trote, deixar coisas nas varandas e nos carros das pessoas, tudo o que ele achava engraçado para incomodar pessoas que ele considerava terem lhe prejudicado. Comecei a ficar de olho no trabalho, pedindo aos meus amigos em outros departamentos que mantivessem os ouvidos abertos para qualquer coisa, especialmente qualquer coisa que o velho achasse engraçado. Eu os alertei sobre minha situação e que se ele conversasse com alguém sobre o que estava fazendo, seria de uma forma arrogante e ele se orgulharia disso. Nada passou disso, mas todos os dias, meu telefone continuava tocando. Alguns dias, especialmente se eu estivesse no trabalho, eu simplesmente o desligava, colocava-o na bolsa para ter um pouco de paz de espírito. Quanto mais eu pensava nisso, mais fazia sentido. Claro, esse velho azedo tinha tempo para me incomodar. Ele dirigia um caminhão para viver. Ele provavelmente estava ao telefone 18 horas por dia. Com renovada confiança, deixei as chamadas passarem batidas. Eu as atendia e chamava o cara pelo nome, dizia o que pensava sobre ele e desligava. Mesmo no trabalho, eu olhava bem nos olhos dele, sacudia meu telefone para ele, como se fôssemos amigos de correspondência há muito perdidos. Eu podia ver que isso estava mexendo com ele. Uma noite, no fim de semana, acordei com a luz do meu telefone. Não estava vibrando, apenas a tela ligando e desligando constantemente. Foi o suficiente para me deixar perturbada. Era um chamador desconhecido. Rolei na cama e atendi, pronto para soltar uma série de palavrões. Ouvi uma buzina alta do lado de fora da minha casa. Eu também conseguia ouvi-la pelo telefone. Agora, eu estava legitimamente assustada. Levantei e olhei pela cortina para ver o caminhão desse cara no meio da rua, o mesmo caminhão que ele usava para trabalhar. Ele desligou na hora em que viu as cortinas se abrirem, então saiu rugindo na escuridão. Sem mais buzinas, sem dar meia volta. Eu não sabia o que pensar. Primeiro, meu telefone e agora minha casa. Como diabos ele descobriu essas informações? Não dormi naquela noite, mas comecei a juntar o máximo de peças do quebra-cabeça que pude. No final do fim de semana, tinha construído um caso bastante sólido contra isso. Levei direto para meu chefe na manhã de segunda-feira. Concluí que ele devia estar roubando minhas informações pessoais dos arquivos no trabalho. Esta foi a segunda vez que estive em seu escritório sobre esse cara em particular, então já havia criado um rastro de papel. Quando levei as novas informações contra esse palhaço, meu chefe ficou chocado. Ele não conseguia acreditar. Ele prosseguiu e registrou um segundo relatório, mas desta vez fez um anúncio direto para toda a empresa e outras empresas com as quais estávamos trabalhando. Foi o início de uma cadeia que expôs muitos idiotas nojentos assediando as mulheres do escritório. Eu trabalhava em uma posição de vendas que eu peguei 1 ano quando estava na faculdade. Alguns dos meus amigos estavam no programa de música e naturalmente se juntaram a algumas bandas enquanto faziam networking com outros músicos locais. Um desses projetos que eles realmente entraram acabou decolando, criando um pouco de agitação local, e até o final do ano, eles tinham alguns shows regulares pela cidade. Eles começaram a ser questionados sobre uma pequena turnê regional, essencialmente apenas passando pelas cidades e cidades universitárias em todo o nosso estado. Os caras contataram alguns locais, fizeram os planos e agendaram sua primeira turnê para o final do verão, antes de voltarmos para a escola. Um dos caras da banda já tinha feito turnês regionalmente antes, então ele conhecia alguns dos obstáculos a serem evitados, um dos quais era o roubo na estrada. Ele incentivou a contratação de alguém para ajudar a gerenciar o equipamento, manter o controle do merchandising e das vendas, e geralmente tornar tudo contabilizado. Meu amigo nesta banda me perguntou se eu estaria interessada. Eu fiquei super animada. Eu concordei e limpei o que pouco que tinha planejado e me preparei para a vida na estrada. Não foi nem de perto tão glorioso quanto eu pensava que seria.
A maioria dos dias foi passada apertada no banco de trás, lutando por espaço para se esticar, tentando respirar no fedor de todos. Tenho certeza de que você entende a imagem. Parávamos a cada poucas horas para gasolina, banheiro e comida. Todos nós nos colocávamos em uma fila, andando ao redor da van, algumas vezes apenas para sentir as pernas novamente. O lado musical era incrível. Ver esses caras tocarem de uma maneira diferente todas as noites fazia as músicas antigas parecerem novas. Era mágico. Os aquecimentos no estacionamento eram divertidos de gravar, e as travessuras pós-festa entraram para a história como algumas das mais loucas de sempre. O show de luzes junto com a música me colocava em transe todas as noites. Por trás da mesa de merchandising, lidar com as vendas não era realmente um grande problema. Isso foi até os shows realmente terminarem. Só então, eu era totalmente cercada. As pessoas se aglomerando em 3 ou 4 filas diferentes, todas pensando que estavam na frente, todas suando e gritando. Você entende a imagem? As primeiras noites foram realmente assustadoras, mas com o tempo, peguei o jeito do fluxo. Ficou mais fácil e eu me tornei mais confiante. Cerca de metade da nossa turnê, conheci um cara chamado Alan. Ele estava em um dos shows menores em uma cidade universitária, onde era mais fácil ter uma conversa com alguém. Nos vimos de longe algumas vezes na sala de shows. Eu não estava escondendo meu eu. Ele era bonito, no cenário musical, e parecia estar por volta da minha idade, talvez um pouco mais velho. Às vezes, em cenas alternativas, é difícil dizer quantos anos as pessoas realmente têm. Conforme a noite avançava, ele se aproximava da mesa de merchandising, piscando para mim ocasionalmente, para o qual eu apenas sorria e acenava de volta. Eu sabia que ele ia vir falar comigo. Eu apenas curtia a música, vendia algumas camisetas e me perguntava até que ponto isso realmente poderia chegar, considerando que eu estava dormindo na estrada com 4 homens adultos. Eu não poderia levá-lo de volta para a van, se é que você me entende, já que só podíamos pagar hotéis a cada 2 dias. Não é preciso dizer que Alan e eu nos demos bem naquele local. Conversamos por 1 hora enquanto eu trabalhava na mesa de merchandising. Ele apenas encostou na parede e falou sempre que teve chance entre as vendas. Ambos dissemos que éramos estudantes, mas ele tinha apenas 1 semestre restante em seu programa. Ele era um assistente de enfermagem e ia mudar para a radiografia ou algo do tipo. Era totalmente ligado à área médica e exigia uma quantidade decente de estudo. Ele era muito legal. Depois que o show acabou, ele me ajudou a embalar todo o merchandising e levá-lo para a van, e depois nos ajudou a levar os equipamentos musicais para dentro também. Eu o apresentei a todos na banda, e eles imediatamente se deram bem. Alan se encaixou conosco e passou o resto da noite conosco. Encontramos um Taco Bell e desfrutamos de uma glamourosa 5ª refeição da meia-noite, como 4 bandas em turnê são conhecidas por fazer. Então, todo mundo virou para dormir, um por um. A van tinha um engate para um pequeno reboque, então você podia enfiar tudo lá dentro quando dormíamos no carro. Alan me manteve acordada até quase às 3 da manhã. Conversamos, fumamos cigarros e contemplamos as estrelas, e desfrutamos de uma sensação de companhia que eu normalmente almejo. Flerte, mas dentro do razoável, intelectual, mas não técnico. Eu amei o que ele disse e como disse. Dito isso, eu sou realista, e eu sabia que este era um cara que eu acabara de conhecer, que eu estava idolatrando um pouco por causa de como o conheci. A mentalidade de estar em turnê realmente furou um buraco na minha capacidade de raciocinar. Depois de um implacável vai e vem, Alan finalmente concordou em sair para casa e me deixar descansar. Eu expliquei que não tínhamos muito a fazer além de dirigir no dia seguinte, mas estava miserável sem dormir. Ele disse que entendia, já que na verdade não morava na cidade em que estávamos. Ele tinha dirigido algumas horas de distância para ver alguns amigos, acabou vindo ao show por impulso. Trocamos números, tivemos um desses abraços dos anos 2000 que duram para sempre, e então tivemos nosso primeiro e único beijo. Eu entrei na van, o vi atravessar o estacionamento, entrar em um carro legal e sumir na noite. Naquele momento, tive um enorme arrependimento de não ter passado a noite toda com ele.
mas estava me apegando à lógica e sabia que havia muito tempo para arriscar com um cara que eu acabara de conhecer. Melhor dormir nisso e nos comunicarmos no dia seguinte. Quem sabe, talvez ele seja apenas um conquistador e nem me deu o número certo. No dia seguinte, abastecemos, pegamos alguns lanches e direções e seguimos em direção ao próximo show. Recebi uma mensagem de texto de Alan antes mesmo de chegarmos na estrada, desejando-me bom dia e dirigindo com segurança. Na nossa saída da cidade, foi bom e revigorante ver que ele era um cara genuíno, talvez até interessado em mim de verdade, então me agarrei em cada palavra que ele disse. Ele acabou de chegar em casa pouco antes do nascer do sol. "Você nunca dorme?" Eu brinquei com ele. "Não", foi a única resposta dele. Claro, e qualquer pessoa com cérebro assumiria que ele está brincando. Mas Alan acabou sendo um cara sério. Chegamos ao próximo local para fazer tudo de novo, descarregar a van, descarregar o reboque e depois organizar tudo para que esteja no lugar certo. Eu não consigo dizer quantas vezes peguei uma caixa na mesa de merchandising só para abri-la e descobrir que estava cheia de fiação para os instrumentos. Então eu tinha que carregar esse estojo de 20 quilos de volta para trás do palco e trocá-lo pelo que realmente estava cheio de camisetas. Em um ponto no início, saí rapidamente para pegar um cigarro. Eu estava funcionando no limite por causa da falta de sono e não queria nada mais do que simplesmente desmaiar ali no beco. Verifiquei meu telefone, mas enquanto fazia isso, notei algo no estacionamento. Um carro que parecia exatamente com o do Alan estava lá na esquina, estacionado longe dos postes de luz, mesma cor, mesma roda, mesma coisa. Agora, Alan dirigia este sedã bastante básico, meio que como um Camry ou um Accord, então eu não pensei em nada. Há milhões daquele modelo de carros na estrada. Tenho certeza de que se eu olhasse, encontraria mais 10 no estacionamento iguais a ele. Eu entrei para voltar ao trabalho e em frente a um dos maiores shows até então. Este lugar estava totalmente lotado, já que os rapazes não eram a principal atração em cartaz hoje à noite, mas estavam abrindo para uma banda super popular desta cidade. Isso fez um marketing muito bom, pois o público que eles conseguiram abrir era 5 vezes maior do que qualquer uma das presenças até então. Isso também se aplicava às vendas de merchandising. Eu fui completamente massacrada lá, ao ponto de começar a ficar sem tamanhos menores. Através do caos e das luzes loucas, por um segundo, pensei ter visto o Alan encostado na parede de trás. Ele estava relaxado, sorrindo, sem acenar ou algo assim. Antes que eu pudesse reagir, minha linha de visão foi interrompida e a multidão me cercou novamente. Eu esqueci toda a interação e apenas assumi que era algum tipo de sósia. A noite estava pronta para toda uma nova diversão, mas estávamos cansados da viagem e do show e agora só queríamos desmontar. Recolhemos o equipamento dentro da van, fizemos uma contagem de estoque muito ruim do merchandising e depois trancamos tudo até o amanhecer. Há um restaurante mexicano sujo e escondido na mesma praça que o local, do tipo que fica aberto 24 horas. Optamos por pular os feijões por causa da proximidade um do outro no carro. Depois do jantar, alguns dos caras vaguearam pela rua até um bar. Eles podiam me ver, e os outros 2 recuaram para a van para pegar algumas horas de sono. Originalmente planejamos ficar em um hotel na cidade, já que a tarifa era um pouco mais barata, mas tudo estava loucamente lotado. Este fim de semana era aparentemente algum grande evento para a comunidade, e até a banda principal tinha trazido algumas centenas de pessoas extras. Apenas aceitamos e dormimos na van, sem problemas. Tudo estava normal até por volta da 1 da manhã. Eu podia ouvir um leve batuque na lataria da van. Meio adormecida, mal percebi. Só achei que era o vento ou algo assim. Não se passa um minuto, o batuque se transforma em batidas, como alguém bateria em uma porta. Eu e os outros 2 caras nos endireitamos, totalmente perplexos. Olhamos ao redor e vemos que os outros 2 colegas de banda não estão na nossa van, e então ficamos irritados. Deve ser eles voltando do bar, e eles perderam suas chaves. As janelas da van têm essa cobertura reflexiva, o que proporciona um pouco de privacidade, além de manter a luz fora de manhã. Por causa dessas coberturas,
Não podemos realmente ver quem está batendo na van. Um dos caras se aproxima do banco da frente, puxa a cobertura do passageiro para trás e nunca esquecerei a expressão dele. Era pura incredulidade. Seus olhos se movem da pessoa do lado de fora para mim e ele diz: "Acho que é para você." Eu ri, mas tinha um buraco doentio crescendo no meu estômago. Eu não conhecia alma alguma em qualquer direção por 200 milhas. Não há como ser para mim. Troquei de lugar com meu amigo no banco do passageiro, olhei para ver Alan. Meu Deus, é para mim. Abri a porta e perguntei se tudo estava bem. Ele diz: "Claro." E pergunta como foi a noite. Digo que foi ok. Só estou confusa porque ele está aqui. Olho para meus amigos no banco de trás e ambos estão me olhando com uma expressão tipo: "O quê?" Um parece mais preocupado, o outro parece mais irritado. Sinto uma mistura dos dois, quase perfeitamente misturados. Lembrei que eles me pediram um favor e agora estou criando drama em uma situação estranha de ter esse cara nos perseguindo, por falta de uma palavra melhor. Quero dizer, estamos em uma grande e boba van branca com janelas espelhadas. Você não pode perder. Saí do banco do passageiro e fui para o asfalto preto, e deixei a porta se fechar atrás de mim. O mínimo que posso fazer é deixar os outros descansarem enquanto lido com essa situação imediata. A primeira coisa que eu digo é: eu não percebi que essa é a cidade da qual você estava falando." Ele balança a cabeça e diz: "Não, eu não moro aqui." "Ah, o que te trouxe aqui?" Eu pergunto a ele. "A turnê," ele diz com o sorriso mais assustador que já vi. Olho ao redor, e o lugar é uma cidade fantasma, sem pessoas ou carros passando, apenas eu e Alan. Foi quando me lembrei de ver o cara encostado na parede de trás. "Você estava no show?" Eu perguntei a ele. Ele acena para mim com o mesmo sorriso assustador. "Eu não queria te incomodar. Você parecia ter tido uma noite muito ocupada," ele explicou. "E agora eu pergunto, o que você quer dizer?" Ele pergunta: "Você se importa se eu te incomodar agora? É o meio da noite. Eu nem sabia que você estava aqui." Eu digo. Ele não reage bem a isso. Vamos e voltamos por um tempo, discutindo como chegamos a esta situação atual. Acontece que ele levou tudo o que eu disse literalmente, e quero dizer ao pé da letra. Na noite anterior, quando eu disse que adoraria retomar a conversa em algum momento, ele entendeu literalmente na noite seguinte, no mesmo horário. Quando eu disse que gostaria que ele pudesse andar por aí e fazer turnê conosco, ele desocupou sua agenda para fazer isso acontecer. Nada do que eu estou dizendo está chegando a este cara. Ele só continua tentando me tranquilizar, com este sorriso vidrado e sem emoção. Justo quando estou me preparando para me retirar, dizer a ele para cair fora, os outros 2 colegas de banda aparecem rolando até a van. Alan se assusta assim que os vê se aproximando. Quero dizer, totalmente abalado, ficou pálido e tudo mais. Eu olho para ver o quão bêbados os 2 estão, mas felizmente, eles parecem alertas e não muito felizes em me ver conversando com Alan. Eles entendem imediatamente que algo estranho está acontecendo. Agora, com esses 2 junto, eu repito tudo o que estava dizendo para Alan, que fica calado e está acenando, ouvindo mais atentamente agora. Eu o aviso que foi tudo um grande mal-entendido e que talvez tenha se movido um pouco rápido demais. Não é apropriado ele aparecer no meio da noite. Ele se desculpa, dá meia volta e vai para o carro. Ficamos no estacionamento por mais alguns minutos, fumamos um cigarro e trocamos ideias sobre o que diabos acabara de acontecer. Cada um tinha uma teoria ligeiramente diferente, mas todos tinham a mesma conclusão: ficar de olho nesse cara. Ele não parecia realmente perigoso demais, mas tinha os meios para nos seguir. E foi exatamente isso que ele fez. Acordamos na manhã seguinte. Havia uma série de cartas enfiadas debaixo dos limpadores de para-brisa. Naturalmente, todas estavam endereçadas a mim, e todas eram assustadoras pra caramba. A parte mais estranha foi que cada carta foi escrita como se fosse a única. Nenhuma delas mencionava as outras 9. Pedaços de papel espalhados com cartas de amor. A semana seguinte foi muito mais estressante do que a primeira. Todos os dias se tornaram um jogo de espionagem de procurar por Alan e aquele sedã esperto. A parte inacreditável
foi o quão frequentemente o avistávamos na estrada. Várias vezes, o víamos seguindo atrás a meio quilômetro de distância, tentando se esconder atrás de outros carros. Tinha que ser ele, pois víamos isso todos os dias. O víamos dirigindo ao redor do local do show, mais postos de gasolina em cada cidade, ou até mesmo estacionado almoçando do outro lado da rua de nós. Ele podia nos seguir em qualquer lugar por causa da van e porque tínhamos uma turnê inteira postada na internet. Cada cidade, cada estado, cada lugar em que a banda tocaria, éramos alvos fáceis para esse cara, ou pelo menos eu era. Todos na banda estavam apenas me provocando sobre o perseguidor que eu criei. Eles não estavam nem de longe tão preocupados quanto eu, mas estavam no palco durante parte da noite, todos os olhos neles. Eu estava sentada no total escuro em um canto. Alan apareceu mais de uma vez e me encurralou lá atrás. Eu tinha que chamar a segurança toda vez para expulsá-lo depois de explicar a situação. Tornou-se uma ocorrência quase previsível. A parte louca era que alguns funcionários de alguns dos locais o conheciam. Ele era um frequentador totalmente normal para essas pessoas. Eu não podia acreditar. Isso pintava um quadro muito maior. Tipo, isso é um hobby para ele? Começamos a tomar medidas para evitá-lo de fato, como pegar rotas alternativas e ir para a próxima cidade logo após o show, em vez de esperar até de manhã. Nós o perdíamos, mas quem sabe? Talvez ele estivesse apenas sendo dissimulado. Eu nunca mais fiz uma turnê, nem mesmo como responsável pela van, e posso dizer com confiança que não ouço falar de Alan há mais de 10 anos. Mas toda essa experiência me marcou profundamente. Acho que ele trocou de alvo. Me pergunto até onde ele levou esse hábito.